Leandra, gratidão por você estar aqui. Que bom que você conseguiu, né? A Leandra é Headhunter, é cofundadora da Liar Pro, uma empresa que trabalha aí com desenvolvimento humano e organizacional. Ela faz muitos processos seletivos, muitas vagas, outros serviços também. É mãe recém-mãe, tem um bebezinho. Ela deu um jeito aqui na agenda para conseguir partilhar conteúdo com você. Então, vai deixando seu comentário, comenta aqui, porque é uma forma da gente agradecer até a presença da Leandra. Lelê, gratidão mais uma vez por você estar aqui. Já vou pedir para você seguir a Leandra, Leandra Cortelete, no LinkedIn. Depois a gente vai editar aqui, deixar na descrição da live o perfil dela. Lelê, gratidão por você estar aqui. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, né, o convite, sempre muito especial, muito bom falar contigo e a gente compartilhar um pouquinho da nossa vivência do dia a dia e de um headhunter, né? Ai, que bom. E o que eu esqueci de dizer na sua apresentação, né? Porque você tem um currículo impecável, tem uma atuação, aí se você quiser complementar, fica à vontade, por favor. Ah, não, perfeito. Foi super bem apresentada, né, a minha trajetória. A gente não entrega muito tempo para não dizer a idade, né, Thaís? Mas são longos anos de atuação dentro do RH, né, mais de 10 anos atuando como headhunter, conduzindo processos seletivos e também olhando, né, para desenvolvimento de lideranças, mapeamento de competências, mas realmente, né, o foco maior da Liwai Pro, que nós fundamos aí já há quase 5 anos, é recrutamento e seleção, com foco, né, e o desenvolvimento das tecnologias, principalmente a inteligência artificial, para facilitar, né, os processos e desburocratizar aquelas etapas, né, da seleção que são muito morosas e maçantes, e a gente enfatizar o lado humano, que nós, especialistas, né, temos de know-how que nenhuma máquina, nenhum robô substitui, que é realmente a avaliação do potencial humano. Tá, perfeito. E você podia até falar para a gente aqui que muita gente ainda faz confusão da diferença entre o trabalho, o seu trabalho, que é Headhunter, e o meu trabalho, que eu sou Job Hunter. Você poderia explicar aqui? Eu já expliquei algumas vezes, mas sempre tem Sim. gente nova chegando, acho que é bem importante a gente abordar isso. Claro, com certeza. Bom, e são trabalhos muito diferentes, apesar do nome ser semelhante, né, as pessoas confundem mesmo. O headhunter, ele faz a busca de talentos para as empresas. Então nós atendemos diversos clientes, que realmente querem achar um talento específico, então a gente vai buscar um gerente comercial, um diretor de inovação, né, um profissional, né, sênior da área de novos negócios, e com todas essas qualificações específicas que a empresa necessita, né, do cargo, o perfil comportamental. Então, nós, headhunters, nós vamos no mercado atrás desses talentos, desses profissionais e captamos, né, essas pessoas para os nossos clientes. O Job Hunter, ele atua, né, fazendo o serviço ao contrário, né? Atendendo os profissionais que estão num processo de transição de carreira ou que realmente buscam uma nova oportunidade profissional, e o Job Hunter vai atrás das empresas que estão procurando esses profissionais para apresentar, né, os seus clientes em transição de carreira ou que querem, né, movimentar, né, a sua experiência profissional, dar um up realmente na sua trajetória. Esse é o papel do Job Hunter. Perfeito. E hoje você começou a sua fala até falando de inteligência artificial, né? Sim. Eu queria saber como que vocês estão aplicando inteligência artificial nos processos seletivos. Eu não sei se você trabalha com alguma plataforma também de cadastro Sim. de currículo para você falar, e queria saber mais a respeito. Acho que o público também gostaria de saber, Leandra. Exatamente. E até um tema polêmico, né, a inteligência artificial nos processos seletivos, Super. porque
A gente acompanha muitas críticas, porque o olhar maior do mercado é em relação aos filtros, né, a triagem dos currículos, porque essa é a aplicação mais comum e usual da inteligência artificial nos processos seletivos, aonde você faz, né, um descritivo e faz a captação dos profissionais que estão alinhados ali àquele mapeamento, e que em muitas plataformas, e nós testamos diversas ferramentas, né, existe até algumas divergências quando você faz, né, o filtro ali, às vezes vem profissionais que não estão alinhados ao crivo, ou deixa de aparecer perfis que realmente, né, seriam importantes aparecerem nessa triagem. Então, a nossa aplicação da inteligência artificial, ela realmente é algo que olha para o profissional. Então, a gente utiliza o mapeamento da inteligência artificial no processo seletivo. Sim, tem, né, ali o software que faz esse match, né, de palavras-chave, e você orienta super bem, né, Thaís, os candidatos, porque se ele não deixa um currículo bem completo, se ele não coloca os conhecimentos dele, não tem como nós adivinharmos. Uma máquina ou um ser humano não consegue adivinhar se aquela competência não está descrita ali. No nosso processo seletivo, além dessa triagem, né, com robotização de processos, a gente utiliza na avaliação de perfil do profissional. Então, quando a gente faz o mapeamento, né, das informações, a gente também consegue olhar para as emoções daquele candidato, entender também, né, questões relacionadas a tom de voz, aquilo que nós, recrutadores, às vezes a gente não consegue perceber a olho nu ali, né, no processo de entrevista, que passa, né, informações batidas, e que a gente tem um relatório, né, de inteligência artificial que mostra e nos ajuda a direcionar qual é o melhor candidato. Não elimina ninguém, isso eu gosto de falar bastante, que é, né, a maior dúvida dos candidatos. A inteligência artificial elimina profissionais? Não, né? Porque o critério é humano, somos nós que alimentamos os dados do processo seletivo, né, vindo do cliente. Então, se precisa ter algum soft skills ou hard skills, essa qualificação, essa restrição, ela aparece, né, de acordo com o alinhamento da oportunidade. A inteligência artificial nos ajuda a direcionar um ranqueamento de quais são os candidatos que têm maior aderência àquelas qualificações e essas necessidades que nós precisamos. Então, e a avaliação e a seleção, o critério sempre é humano, somos nós que identificamos quem é o melhor talento para aquele cliente, né, e para aquela oportunidade naquele momento. Sim, e vocês utilizam banco de currículos, plataforma para fazer a triagem dos currículos? Sim, hoje a nossa plataforma, ela é uma multiplataforma, então a gente tem uma API que acaba se conectando em diversas outras plataformas, né? Então a gente utiliza diversos bancos de dados, por isso Tá. que é importante, né, o profissional estar, né, com uma visibilidade grande, né? Não discriminar alguma plataforma, ou eu só me cadastro no site da empresa e não me candidato nas vagas que são divulgadas no LinkedIn. Às vezes ele está perdendo uma boa oportunidade porque tem muita vaga divulgada no LinkedIn que não está no site da empresa e que ela utiliza aquele banco de dados específico. Então, a gente utiliza, né, diversas plataformas até para ter uma captação maior. A gente tem um banco de dados bem significativo já de currículos, mas tem posições muito específicas que a gente precisa realmente ir no mercado, buscar esse profissional, né? E aí, quanto maior a possibilidade e mais chances da gente encontrar ele, né, através de outros bancos de dados, é o que nós utilizamos no momento. Perfeito. E como que, quando você vai fazer uma busca no LinkedIn, falando assim, quando você vai fazer hunting mesmo, uma busca Sim. ativa, o Uhum. que você olha no perfil de um profissional? Como que é essa busca? E até se você puder dar algumas dicas para o pro profissional preencher melhor, trabalhar melhor o perfil do LinkedIn dele, para ele
ser encontrado, né, Leandra? Porque a gente sim. sabe que os profissionais hoje, quem não está no LinkedIn não existe no mercado de trabalho, né? E Sim. muitos profissionais, às vezes, têm uma experiência incrível e deixam de mostrar isso no seu perfil do LinkedIn, o que dificulta muito a taxa de encontrabilidade desse profissional. Então, aqui na Tetarga, a gente refaz o LinkedIn dos nossos clientes, a gente usa algumas técnicas até avançadas para melhorar o ranqueamento, mas eu queria ouvir de você. O que você Sim. olha, o que você digita na busca, como que você aborda os profissionais e como que o profissional deve deixar o perfil dele para ele ser encontrado por um headhunter? Perfeito. Essa pergunta, né, é bem importante, porque a gente se depara com profissionais com perfis incompletos que a gente não consegue considerar ou que não respondem a gente num tempo, né, razoável pela não utilização da plataforma do LinkedIn, então acaba se perdendo boas oportunidades. A primeira o primeiro filtro que a gente faz é realmente no objetivo ali, onde o título que você coloca logo abaixo da sua foto, ali aquilo que aparece, né, já das nossas pesquisas quando a gente utiliza, né, o recruiter para, né, vou dar um exemplo aqui, a gente está trabalhando uma posição de um advogado da área tributária. Se ele só coloca que ele é advogado, eu não sei qual é a área de atuação dele. Então, se é área civil, se é tributário, se é trabalhista, se, né, é direito societário. Então, eu preciso que esse profissional coloque essa identificação de direito tributário ou as áreas correlatas que ele já atuou, né? Então, esse título completo, ele já traz uma informação bem significativa para nós na hora da busca. E depois, realmente, o detalhamento das atividades, o que ele, né, fez na sua última experiência, quais foram, né, os principais projetos, a experiência que esse profissional né, teve durante aquele período que ele passou naquela empresa, porque às vezes as pessoas colocam só o tempo e o título do cargo, mas não é suficiente para nós entendermos qual realmente é a experiência dele, se ele tinha equipe, se ele, né, conduzia os projetos do início ao fim, ou se tinha, né, uma área de projetos. Então, essa descrição resumida de cada experiência é algo muito significativo para nós e a gente sempre lê, e é uma satisfação quando a gente encontra os perfis bem completos, como, né, os clientes da Tetarga, que realmente vocês orientam muito bem e essa informação é muito relevante para o processo seletivo. E o que nós olhamos também como informações adicionais, né, as skills, né, as habilidades e competências do profissional, as questões, né, relacionadas a domínio de idiomas e ferramentas também, né, que você já utilizou, alguma vaga específica precisa ter conhecimento em SAP, então essas informações elas são importantes. E recomendações, eu gosto muito de ler as Amo, recomendações. amo recomendação. A gente fica no Sim. pé, né? A gente incentiva muito os nossos clientes para terem essas recomendações, porque daí, tipo assim, é meio caminho andado, né? O profissional já cresce na avaliação. Já, e as pessoas não dão muita importância, né, Thaís, para as recomendações. Eu vejo assim, né, acaba até atualizando o perfil bonitinho, mas não tem nenhuma recomendação. E o LinkedIn disponibiliza essa oportunidade de você, né, ser reconhecido pelo trabalho, né, recomendar os seus colegas também. Então é uma informação muito valiosa no processo seletivo, às vezes já chancela algumas percepções que a gente tem do perfil, e aí você tem lá, poxa, trabalha super bem em equipe, né, é uma pessoa muito comprometida, atenciosa aos detalhes, então a gente já capta algumas informações bem importantes, até para conduzir a nossa entrevista e a gente explorar um pouco mais essas habilidades do profissional. Sim. E como que é? Vocês mandam inbox para o profissional? Vocês mandam. Como que vocês fazem?
vocês ligam, é importante ter o telefone, é importante ter, né, a pessoa responder rápido. Como que tem funcionado Olha, nesse sentido? a nossa experiência, né, quando a gente abre um processo seletivo, os nossos clientes sempre trazem uma questão de urgência, né? Então, a velocidade de resposta do candidato é um critério bem importante no processo seletivo, porque se ele demorou 2 semanas para nos responder, muitas vezes essa vaga já foi encerrada e a gente não consegue mais inserir ele no processo seletivo. Então, a agilidade, quando o profissional disponibiliza o telefone, é perfeito para nós, porque a gente visualiza o perfil, está aderente à nossa posição, aí a gente já faz um contato, né? Ou manda uma mensagem, ou faz uma ligação direta, né? Para que a gente possa checar se realmente ele tem interesse na oportunidade, se faz sentido para a carreira dele, explicar com mais detalhes o perfil da empresa, o perfil da posição. E aí sim, né, estando tudo ok, ele segue no nosso processo seletivo. Quando não tem o telefone, a gente, né, costuma realmente mandar mensagens inbox com o link da oportunidade para ver se o profissional tem interesse, né, pedindo para que ele retorne o nosso contato ou que ele disponibilize o telefone dele para a gente entrar em contato. Então é uma mensagem inbox e, né, realmente agilidade nessa resposta é importante para não perder o tempo ali do processo seletivo. Perfeito, Lele. Então, ó, você que está em recolocação, deixa seu telefone no LinkedIn, não tem problema. Eu mesmo quando eu tinha assim já muitos seguidores, eu deixava o meu próprio WhatsApp pessoal no LinkedIn. Nunca tive problema com relação a isso, tá? É bom Sim. porque facilita muito o trabalho do recrutador. E se você tiver condições, se você tiver o seu perfil premium no LinkedIn, você pode configurar o seu inbox para ele estar aberto, tá? Você coloca Open Profile no seu perfil e daí qualquer pessoa, estando ou não na sua rede, consegue te enviar inbox. Isso é ouro, tá? Poucos profissionais estão aproveitando dessa funcionalidade. Então, é muito importante que você configure o seu perfil e deixe o perfil em Open Profile, tá? Para quê? Daí um recrutador, alguém que queira te mandar uma mensagem, ele não vai precisar se sua conexão ou te mandar um convite, ele vai direto na sua caixa de entrada e vai mandar uma mensagem para você. Isso poupa tempo do recrutador e às vezes o recrutador também, ele manda uma mensagem para você, você demorou 2, 3 dias para responder, ele já entrevistou os profissionais, ele já está com a shortlist ali, e você acaba perdendo a oportunidade. A Leandra acabou de falar, ela trabalha para empresas, e as empresas, às vezes, têm urgência em contratar um profissional. Então, o Headhunter, ele vai buscar também com essa ânsia, com essa urgência, e você pode não ser considerado porque demorou muito para responder. E já aproveitando, Lelê, tem muita gente que no final do ano tira férias. Eu acho ótimo. A gente tem que tirar férias, a gente tem que ter o nosso momento aí de família, mas surgem muitas vagas no fim do ano. Uhum. E daí você às vezes apareceu a vaga dos seus sonhos e você não checou o seu LinkedIn, não checou o seu e-mail e acaba ficando de fora. Como é que você está vendo esse fim do ano, Lelê? Como é que está o mercado? Você está com esperança? Você está otimista? Sim. Como que está o termômetro aí? Perfeito. O final do ano é o desespero dos recrutadores, porque é muito difícil o contato com os candidatos, ninguém nos atende, porque todo mundo está viajando, está de férias, está na praia, e a oportunidade, né, muito interessante, tem muitas vagas sendo abertas, então a gente visualiza, né, o cenário do final do ano, ali da transição de 2022 para 2023, não foi um cenário muito otimista, né? A gente começou o ano de 2023 ali com layoffs, a gente teve uma boa movimentação no mercado, né, de redução de posições,
Isso se estabilizou ao longo de 2023, a gente viu o movimento, né, do mercado de trabalho ativo, né, a taxa de emprego realmente bem significativa, e o cenário para 2024, que nós estamos acompanhando junto com os nossos clientes também, que são o nosso principal termômetro, né, é um cenário mais otimista. Então, realmente, né, as empresas fizeram reestruturações, olharam para custos durante todo esse ano de 2023 e precisam consolidar esses resultados, precisam alavancar, né, novos negócios para 2024. Então, a gente tem, né, uma visão otimista do mercado, com um olhar para boas oportunidades e que realmente essa fase de transição de orçamento, né, corporativo, encerra-se o ano de 2023, aí abre o orçamento de 2024, então muitas posições acabam sendo trabalhadas no final, no início do ano, com um volume maior, né, de oportunidades e uma concorrência menor de candidatos. Então, a gente acaba tendo alguns segmentos contratam mais no final do ano mesmo, né? Varejo, para não perder esses momentos festivos que são, né, que alavancam muito o resultado. E os candidatos, né, acaba diminuindo. Então, se você tem alguma oportunidade que você quer participar, que é o sonho da sua carreira ali, entrar em alguma empresa específica, esse período acaba sendo muito positivo, porque diminui a concorrência porque muitos profissionais acabam olhando para suas férias, né, férias coletivas, né, viagens, e isso diminui o número de candidatos no processo. Perfeito. Então, você, ó, que está aí, você que vai viajar, pode viajar, não precisa cancelar a sua viagem, não é isso que a gente está dizendo. As Sim. entrevistas acontecem de maneira online. Mas, por Sim. favor, né? Olha o seu LinkedIn e vai para um lugar que tenha boa internet, porque daí você não consegue fazer entrevista. Você está planejando viajar, não vá para uma ilha remota se você está nessa situação, né? Se você está procurando, se você está em situação de desemprego, é importante, é prudente que você leve o seu computador na viagem também, às vezes você pode precisar. Quem sabe não vem uma boa surpresa aí entre Natal e Ano Novo, no final do ano, para você começar a fazer o processo seletivo. Às vezes o processo começa em dezembro e Sim. vai terminar lá em janeiro. Então, é importante essa atenção, é importante essa movimentação, porque realmente você tem uma vantagem competitiva, porque muitos dos seus colegas estarão aí off, estarão sem internet, Sim. e você pode ser a pessoa que vai ser selecionada. O número de candidatos diminui no final do ano. Então, aproveita essa dica aqui da Leandra e fica atento. Não é para ficar estressado, mas Não. pelo menos responde o LinkedIn, dá uma olhadinha se tem vaga, faz uma pesquisa, se aplica também. Meia horinha por dia é o suficiente, né, Lelê? Isso, e a gente é super compreensivo entender, né, esse período de final de ano. Então, o profissional fala: olha, estou viajando, vou estar na estrada, não consigo fazer entrevista tal dia, mas posso fazer no dia seguinte, em tal horário. Então, isso realmente, né, é importante, e a gente consegue ajustar, porque a gente sabe que, né, é um período, né, onde a maioria das pessoas está comemorando, compartilhando momentos com a sua família. Então, a intenção nunca é atrapalhar. Mas não Uhum. deixar de perder boas oportunidades. Às vezes é uma vaga, né, sonhada e com uma boa remuneração, um bom desafio profissional, e o profissional acaba perdendo, né, nem sequer responde ou não atende o celular, não retorna a ligação, e nem deixa essa porta aberta, né, para ter um futuro processo seletivo. Então, acho que é legal ter esse cuidado para não fechar nenhuma porta e você, né, por mais que você não consiga participar ou não queira participar do processo seletivo nesse período, né, por qualquer situação, você deixar uma porta aberta ali que no futuro pode surgir uma outra vaga. Perfeito. E, Leandra, aproveitando, né, uma dúvida: como se destacar durante a entrevista em um processo seletivo com muitos candidatos? Como impressionar o recrutador?
A gente vive falando sobre isso, né? E daí depois eu já vou fazer o gancho para você falar quais os principais erros de um candidato num processo seletivo, tá? Perfeito. Uhum. Olha, para se destacar no processo seletivo, acho que uma informação básica, né, é você realmente ler o descritivo da oportunidade e fazer esse cheque de você construir o seu discurso na entrevista, passando por todos esses tópicos importantes. Claro, a gente explora isso na entrevista, a gente dá a oportunidade, né, para que você possa desenvolver, né, o seu repertório, a sua experiência profissional, mas se perdeu a chance ali de alguma informação importante, passou batido ou não foi aprofundado, é algo que pode desclassificar o profissional no processo seletivo. Participei de um processo recente, era uma posição na área de recursos humanos, né, um gestor da área de recursos humanos, e ele explorou várias experiências na área de desenvolvimento, de recrutamento e seleção, e ele não falou da expertise que ele tinha em folha de pagamento. E isso foi um critério importante para escolher outros candidatos para seguir no processo seletivo. E depois, né, ele me ligou, ele falou: Leandra, eu não explorei muito, eu falei pouco, será que eu consigo retomar, fazer de novo essa entrevista? Mas o nosso cliente já tinha avaliado outros candidatos e a gente não conseguiu inserir, né? Fiz essa ponte com o cliente, mas eles acabaram, né, optando por seguir com outros candidatos. Então, essa é uma informação, né, de você olhar realmente o descritivo, checar se você entendeu qual é o objetivo da oportunidade. Nós, recrutadores, a gente quer aprovar todo mundo, né? A nossa intenção, quanto, né, melhor o candidato for na entrevista, melhor para nós, porque realmente, né, a gente tem bons candidatos qualificados para apresentar para os nossos clientes. Então, conta com essa parceria do recrutador, conta com essa parceria de quem está conduzindo o teu processo seletivo, pergunta se tem alguma dica, olha, tem alguma dica que você possa dar na condução da entrevista, ou alguma informação relevante que eu possa dar uma ênfase no processo, para que o seu cliente possa identificar essas competências no meu perfil. Então, a gente, né, geralmente, né, os profissionais da área são super parceiros em orientar, em dar dicas e direcionar para que o teu discurso seja melhor no processo. Então, essa é uma dica básica. E a segunda é realmente você treinar o discurso. Às vezes o profissional vem despreparado para a entrevista, né? Fazer entrevista, né, Thaís? Você sabe muito bem disso. Não é algo que você surge, né, na hora ali, todas as informações na sua cabeça e você vai ter a melhor performance se você nunca treinou, ou se faz muito tempo que você não faz uma entrevista. Então treina, lê o discurso, escreve, às vezes falar na frente do espelho, a técnica que for melhor para cada pessoa, mas realmente, né, estruturar e trazer tópicos, porque a gente recebe muitos profissionais despreparados, dá branco na hora, a pessoa fica nervosa, não consegue performar bem e acaba perdendo uma boa oportunidade. Então, o treino é fundamental, como qualquer outra habilidade na nossa vida, né? A gente precisa treinar para se aperfeiçoar e desenvolver cada vez mais essa habilidade. Sim, aqui na Tetarga, vou explicar, a Leandra sabe, mas você que está assistindo, a gente faz uma entrevista de emprego simulada. Então, a gente simula uma situação de entrevista real. Geralmente, a gente faz em 2 ou em 3 profissionais e a gente entrevista o profissional. Então, você vem preparado para a entrevista já com o look da entrevista, né, no lugar da sua casa, e depois a gente vai te dar um feedback muito aprofundado. Eu tenho até uma ficha de avaliação que eu demorei anos para desenvolver, vou mostrar aqui para você, ó. Deixa eu só omitir o nome do cliente. Então, a gente avalia tudo isso aqui. E esse é um cliente de performance boa na entrevista, tá? Ele tirou, a gente dá sempre uma nota 7,5 na entrevista. E a gente realmente anotou muitos pontos para esse cliente se desenvolver, para aumentar a performance dele,
para ele entregar mais no storytelling, que ele falou sobre a biografia profissional. Então, a gente faz esse serviço e isso tem ajudado muito, principalmente aqueles profissionais que têm mais dificuldades, que são mais tímidos, mais introvertidos, sim, ou aqueles profissionais que faz muitos anos que não realizam uma entrevista de emprego. Então, é assim, é conhecimento você já tem. Você pega meu livro, você pega meu canal do YouTube, você me segue no Instagram, me segue no LinkedIn, você entra no meu YouTube, é mais de 30 vídeos sobre entrevista de emprego. Então, você tem o conhecimento, mas tem o caminho da prática, que você precisa praticar, e depois você precisa repetir. Mas não deixe para treinar numa entrevista real. Entrevista real não é treino, é oportunidade. Então, de preferência, faça uma entrevista de emprego simulada. Se você não pode nos contratar, liga seu celular, fala para a câmera, pede para alguém te entrevistar, pede para alguém pegar um roteiro na internet, fazer umas perguntas, você mesmo pode se autoavaliar, mas é muito importante conhecimento, prática e repetição. Tem profissional que é uma delícia de entrevistar, que ele já sabe, se bobear, faz a entrevista de emprego sozinha, né, Lelê? São aqueles profissionais treinados, aqueles profissionais também que conseguem controlar o nervosismo. Tem profissionais que sorriem na entrevista, que são mais simpáticos, então isso tudo é muito importante para você performar bem na entrevista de emprego. E você sabe, Thaís, que tem 2 perfis, que a gente tem uma dificuldade maior ali no processo seletivo, às vezes muito tímidos, que não conseguem escorrer, né, naturalmente a sua história de carreira, e aqueles profissionais extremamente extrovertidos, muito falantes, que perdem a objetividade no decorrer da entrevista. Então, eles acabam falando demais, informações que não são, às vezes, relevantes para aquela oportunidade no processo seletivo e perdem uma boa oportunidade de ter construído melhor o seu discurso e acabou, né, explanando demais, acabou o tempo da entrevista, não tem como refazer de novo e ele perde uma boa oportunidade. Então, esses extremos, se você se reconhece como um perfil, às vezes, muito tímido ou muito extrovertido, estrutura bem, treina muito a entrevista, porque pode ter algum impacto, né, na hora de você, se você for despreparado para o processo seletivo. Eu, às vezes, faço entrevista com o tipo de profissional, às vezes, extrovertido e prolixo. Daí, o que acontece? Você fala, oi, tudo bem? Fala um pouquinho de você, ou fala alguma coisa sobre o seu perfil que não consta no seu currículo, a pessoa começa a discorrer, começa a falar e não para mais. E daí, o que acontece? Você não ouve o recrutador, né? Então, é muito importante. Habilidades de comunicação também requer escuta, tá? Sim. Então, é importante que você entenda o que o recrutador quer de você, deixa o recrutador ter o prazer dele conduzir a entrevista, né? Ele precisa de um perfil e ele vai conduzir as entrevistas para saber se você tem o perfil. Então, é muito importante que você escute o recrutador e que você também, você pode perguntar até no início da entrevista, quanto tempo temos para essa conversa? Porque às vezes o recrutador tem meia hora, então meia hora, notinha mental. Você vai fazer seu discurso mais bucket, você vai fazer um discurso mais resumido. 40 minutos, você pode falar um pouquinho mais, 1 hora, daí sim, você pode ser mais detalhista nas suas explicações, E tá? os profissionais com uma senioridade maior, às vezes eles trazem lá a primeira experiência como aprendiz, e aí demanda muito tempo até chegar na atual oportunidade, né, no momento atual. Então, você pode enxugar essas experiências menos relevantes do início de carreira, focar no que realmente é mais estratégico, né, a não ser que o entrevistador realmente queira explorar como é que você iniciou essa trajetória desde o comecinho. Então, ser estratégico na elaboração do discurso faz muita diferença. Thaís, o áudio não está saindo. Oi, falando em entrevista ainda.
O Jeffer tem uma pergunta, né? Ele diz que tem dificuldade de saber como o Headhunter faz para avaliar o fit da cultura comportamental e para alinhar e favorecer o MIT. A pergunta que vale ouro, né, Jeffer? Porque depende muito aí da sua subjetividade, depende muito também do seu perfil. Mas vamos falar um pouquinho de fit cultural, né? Que perguntas vocês fazem para avaliar fit cultural, Lelê? Perfeito. A gente utiliza uma metodologia durante a entrevista que nos apoia a eliminar um pouco essa avaliação tão subjetiva, né, da análise do perfil, que é a metodologia de entrevista por competências. Então, quando a gente olha para a execução, né, quando você relata ali a tua expertise, desenvolvendo aquele comportamento no seu dia a dia, fica muito mais fácil para a gente entender se aquela competência, aquele comportamento tem habilidade ou precisa ainda de um desenvolvimento ou está de acordo com o que o nosso cliente tem de expectativa. Então, por exemplo, né, até para ficar mais claro aqui o discurso, habilidade de liderança. É um dos requisitos do meu cliente. Preciso de uma pessoa que tenha uma sólida habilidade de liderança, de condução de feedbacks, de desenvolvimento de times. A gente vai explorar com perguntas específicas para entender se esse profissional já fez desenvolvimento de times, como que ele realiza o feedback, qual foi o feedback mais difícil que ele já fez, como que ele fez para contornar aquela situação. Então, através dessas perguntas, de exemplos práticos do que você vivenciou, a gente consegue entender se o teu estilo comportamental tem fit e alinhamento com a cultura ou o comportamento esperado por essa empresa. Então, é claro que envolve, né, cada empresa e cada recrutador tem uma metodologia, faz uma análise específica, mas o importante é a gente eliminar questões tão subjetivas e a gente ter, né, uma avaliação mais criteriosa desse comportamento com, né, uma base metodológica para que você possa ser melhor avaliado e, né, e que o recrutador realmente possa entender quais são seus maiores talentos, porque o nosso objetivo é olhar, todo mundo tem talentos e pontos a serem desenvolvidos, né? E a gente vai achar isso em todos os candidatos. Então, quando a gente elimina a subjetividade e consegue olhar com uma metodologia para os talentos do profissional, a gente vai ter uma avaliação melhor. E às vezes não encaixa mesmo, né? Às vezes você pode ter ido super bem na entrevista, e isso acontece, né, corriqueiramente aqui, de termos bons profissionais participando do processo seletivo, mas falta, né, algum item específico que a gente não consegue evoluir com ele, mas ele vai ficar aqui, a gente gostou do perfil, ele vai ficar no nosso banco de dados, e assim que surge uma outra oportunidade, a gente já aciona rapidamente esse profissional para participar do processo. Perfeito, Lelê. E o que você pode nos dizer? Eu estou até vendo aqui as perguntas, vou resumir as perguntas, tá? Sobre currículo, tá? Sim. O que é importante que não pode faltar num currículo? O que faz um currículo se destacar e brilhar o currículo para que vocês pincem para um processo seletivo? Nossa, o currículo é um dos critérios, né, que nós utilizamos muito forte no processo seletivo, porque se ele não está bem escrito, se ele não tem uma didática bem elaborada para explicar a sua trajetória profissional, né, tem datas que às vezes não batem, tem erros, tudo isso é levado em consideração no processo seletivo. Então, um currículo não precisa ter, né, assim, um design maravilhoso para fazer o seu currículo, mas ele precisa estar organizado, ele precisa ser claro, né, a objetividade ali no descritivo do texto, das suas experiências profissionais é algo muito significativo. O cargo que você passou. Eu gosto muito quando os profissionais colocam, tem empresas que a gente não conhece, não entende o segmento, então, se a pessoa já coloca ali, né, a empresa, qual é o segmento daquela empresa, faz um briefing,
coloca a data de início e saída e realmente descreve as suas responsabilidades, isso já é algo muito significativo e importante para o nosso processo seletivo. Um a mais, né, assim, um plus ali que o profissional coloca, é quando ele descreve também resultados. E aí eu acho fantástico, porque a gente já consegue ter uma clareza maior de quais foram os maiores projetos, as contribuições que ele obteve dentro daquele período naquela empresa, e essa informação faz a diferença, às vezes, quando a gente está selecionando os currículos e pode deixar outros candidatos de lado quando o profissional já insere os seus resultados. Perfeito, perfeito. E vamos falar aqui, ó, o Richard está perguntando, né? Uma dica para quem vai ser contratado como temporário no fim do ano. O que eles podem fazer que faz a diferença para ser efetivado posteriormente? Vou começar respondendo e depois vou pedir para a Leandra complementar. Um profissional hoje que se destaca numa organização, primeiro, é um profissional que tem facilidade de relacionamento interpessoal, tá? O que é uma pessoa com facilidade de relacionamento? Uma pessoa que transita bem, que se comunica muito bem, que é ativa, que consegue falar tanto com seu superior, quanto com seus pares, quanto com seus liderados. É uma pessoa que consegue, de repente, se colocar numa reunião, uma pessoa que também tem capacidade de escuta, tem capacidade de ler cenários, né? Entender, nessa empresa o povo é animado, o povo gosta de stickers no WhatsApp, nessa empresa a comunicação é via e-mail, então deixa eu me esmerar para escrever melhor os meus e-mails. Nessa empresa todo mundo dá bom dia de manhã, então eu vou dar bom dia de manhã. Então, você precisa sempre avaliar a cultura da organização e fazer o máximo para que seu perfil se encaixe dentro daquela cultura. Você tem que mudar a sua essência? Não, você não precisa mudar a sua essência. Mas a gente é como se você vai numa festa fantasia. Não adianta você ir para uma festa fantasia vestido de calça jeans e camiseta branca, tá? Você não, né? Você pode ir com uma fantasia, talvez que você se sinta melhor. Você pode ir com uma fantasia mais discreta, mas você tem que seguir o baile, tá? Então, isso é muito importante. Comunicação, leitura de cenário. E o profissional que se destaca hoje é um profissional que ele tem capacidade de entrega e de preferência que ele entrega acima da média, tá? Então, de repente, a empresa pediu um relatório, você vai entregar um relatório, vai entregar também uma apresentação, vai fazer mais uma apresentação no PowerPoint, vai utilizar inteligência artificial para incrementar os resultados e vai entregar até mais dados, tá? Isso é entregar acima da média. Você se comprometeu. A minha filha começou a trabalhar recentemente e eu bem das antigas, né? Eu falei, filha, você chega sempre um pouquinho antes e não adianta das 5 da tarde você pegar sua bolsinha e ir embora. Você fica um pouquinho mais, você pergunta se a pessoa pede feedback, pergunta se você tem algo para melhorar. Você também fica atenta ali. Não adianta reclamar sem propor uma solução. Ninguém gosta de profissional que só reclama. Então, vai reclamar, vai abordar algum assunto, leva junto uma solução, tá? A gente tem capacidade cognitiva para pensar soluções. E ninguém, né, a não ser em algumas áreas, mas ninguém contrata alguém só para levar problema. A gente contrata pessoas para resolver problemas. E muito importante também o seu engajamento. Então, olhar para você, será que eu estou engajado? Será que eu estou mostrando que eu estou animado em trabalhar nessa empresa? Como que é o seu tempo também de resposta, seu tempo de aprendizagem? Você responde rápido? E é importante também que tem profissionais que não dão conta de lidar com feedbacks. Pediu feedback, você vai ter que acatar aquilo. Não adianta, pedir o feedback, a pessoa diz que a sua performance não está boa, e você fala, ai meu Deus, que eu estou chateada, a pessoa não me valoriza.
feedback serve para a gente crescer e a gente nunca está 100%. Que bom que a pessoa te abriu, que a empresa te abriu algum ponto de melhoria. Então, tudo isso é importante. Um profissional que entrega isso, um profissional também responsável, assíduo. Hoje a gente está falando do básico, tá? Então, profissional assíduo, responsável, que cumpre também as suas demandas, é um profissional que é mais valorizado pelas empresas. Então, é importante que você trabalhe tudo isso aí para entregar mais e ser efetivado nas posições de fim do ano, as temporárias. O que você tem para agregar, Lelê? Sim. Complementando, né, a tua percepção, que eu acho que é exatamente nesse caminho, algo que a gente tem visualizado e sendo muito requerido pelas empresas é a questão do controle emocional. Inclusive, nós temos uma ferramenta que faz a avaliação do perfil do profissional, mensurando o quanto ele tem de controle emocional. Então, quais são os critérios, né, que a gente avalia? Como que ele lida com a frustração? Então, recebi um feedback ruim, como que eu vou lidar e transpor, né, entendendo que aquela informação é para minha melhoria, fiquei frustrado no momento, mas, né, no outro dia eu vou melhorar a minha performance, vou agir de forma diferente. A questão também da estabilidade emocional, então tem pessoas que impactam no ambiente de trabalho por ter uma instabilidade muito grande. Um dia está namorado, outro dia está feliz, outro dia está chorando, outro dia. E aí ninguém sabe lidar com aquela pessoa que está muito instável emocionalmente. Também olhar para a questão também de entusiasmo, né? Que entra também a questão do nosso controle emocional. Se você demonstra entusiasmo no ambiente de trabalho, que você está gostando ou a fim de fazer mais, de contribuir com a empresa, demonstrar esse entusiasmo e não uma passividade excessiva, isso também é um fator muito avaliado. Então, as questões relacionadas a controle emocional, como você lida com a frustração, como que você lida com os seus sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas, porque situações difíceis, elas vão acontecer, né, Thaís? O ambiente corporativo, o mundo do trabalho, ele é feito de desafio mesmo, vai ter problema para resolver, né, vai ter situações de conflito, vai ter dificuldade de relacionamento, essas situações fazem parte do nosso dia a dia. E quem se destaca é quem consegue superar essas dificuldades, quem consegue se adaptar melhor e ter um controle emocional adequado para passar por esses obstáculos do nosso dia a dia. É verdade, né? É um ponto excepcional e que o controle emocional faz diferença também na sua performance. Pessoas que têm maior controle emocional são pessoas que performam melhor. São pessoas também que têm mais amigos, são pessoas que têm relacionamento melhor. É aquela pessoa que você quer estar junto. Com quem que você quer estar junto? Com uma pessoa que está sempre reclamando ou com uma pessoa feliz, que te inspira, com uma pessoa que realmente te agrega, né? Então, é importante que primeiro você seja essa pessoa. Às vezes tem gente que fala, mas meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Dane-se o seu chefe, você dá o exemplo, né? Seja você o que você espera que seu chefe seja. Então, e se realmente você não é valorizado, se você está infeliz, se você não está conseguindo performar, é importante que você peça feedback, faça as tentativas dentro da empresa, mas se nada funcionar, que você procure uma recolocação para você poder também deixar sua marca, talvez, em outro lugar, que você resgate aí o seu bom humor, a sua essência. Você pode também mudar o seu cenário se você está com muita dificuldade em performar. Então, é algo que você precisa refletir. Nossa, isso dá um tema para uma próxima live, né, Lelê? Exatamente. Para quem tiver interesse ou quiser se conhecer um pouco mais, entre em contato conosco também. A gente tem essa ferramenta disponível para os profissionais se conhecerem e, né, isso ajuda muito no nosso desenvolvimento profissional, na nossa carreira e contribui também para a performance da empresa. Perfeito, Lelê. Ótimo, show de live. Gratidão pela sua participação, por você achar um tempinho aí na sua agenda. Nos vemos, espero que não chova para a gente poder passear final de semana aqui em Sim. Curitiba, né? É nóis!
Exatamente, só tem chovido, né, nessa nossa cidade. Pois é, Curitiba aqui tá complicado. E deixa sua pergunta aqui embaixo, que depois eu vou ler, eu anoto para gerar conteúdo, para gravar vídeo para você. Leandra também vai ler. E se você quiser, faz sua apresentação. Quem é você? Diz. Faz seu pitch aqui, vai que a Leandra está trabalhando uma vaga e precisa exatamente do seu perfil. É uma maneira de você ser visto. Então, um beijo para você, um beijo, Lelê, gratidão. Se você quiser deixar algumas palavras finais, o espaço é seu. Sim. Vamos, que a gente tem muito. Eu tenho profissional para recolocar e você tem E eu vaga tenho para para fechar, né? contratar. É nós, Exato. né? Thaís, muito obrigada, gratidão, né, pelo convite, por compartilhar um pouquinho e conhecer, né, todas as dúvidas e contribuir com o desenvolvimento de carreira de todos que estão participando. Coloco, né, meus contatos à disposição. Um grande abraço. Happiness hit her like a train on a track, coming to